Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na plataforma Monet, onde são disponibilizados vídeos relativos à engenharia agrícola. Meu nome é Bruno José Assis, eu vou apresentar sobre o tema aproveitamento da iluminação natural de energia solar na agricultura, principalmente para instalações para o manejo de animais e plantas, na disciplina de energia da agricultura, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Bom, primeiramente falando sobre a iluminação natural de ambientes internos, os projetos arquitetônicos e de engenharia civil devem ter em mente o clima, a radiação, a orientação do sol e horas de luz, além de outros aspectos da região também naturais. Então, quanto mais for pensado o projeto nesse sentido, mais facilmente serão aproveitadas as técnicas que utilizam na luz natural e também de outros recursos naturais. Então, são diversas técnicas para iluminar o ambiente interno, sendo as mais utilizadas divididas em caixilharias, prateleiras de luz e iluminação zenital. As caixilharias são as famosas janelas, né? Então, ela pode ser mais ou menos eficiente, né? Aqui nessa foto da esquerda, por exemplo, se aqui for a face norte, né, ela está muito bem projetada, é uma janela grande que pega toda a incidência do sol durante todo o dia, né? Que entra bastante luz solar. E aqui no lado direito, se tivermos o mesmo caso aqui do lado de cá, ao norte, essa janela aqui de trás não estaria pegando nada de sol. Outra técnica que pode ser utilizada são as prateleiras de luz, que é muito parecida com as caixilharias, porém existe a construção de um objeto que divide aqui a janela e ocorre essa refletância da luz do sol no objeto e ele reflete novamente no teto do local e joga a luz para dentro do local, né? E por último temos a iluminação zenital. Então ela pode ser utilizada de diversas formas, aqui alguns projetos aí. No caso aqui, se o sol nascendo do lado esquerdo aqui dessa imagem, a luz vai entrar por aqui, daí ele faz o arco e daí vai entrar aqui no final do dia. Então você tem o dia inteiro entrando luz solar, né, no ambiente. Esse dispositivo aqui embaixo na direita ele é bem interessante. Ele faz essa refletância dentro do dispositivo aqui e joga a luz para dentro do local, sem você precisar ter uma abertura muito grande, né? Uma pequena abertura aqui capta essa luz solar e ele reflete por dentro e ilumina muito bem o local por dentro aqui. E sobre essa iluminação zenital, a gente não pode deixar de citar aqui um brasileiro que criou esse dispositivo aqui, bem brasileiro mesmo, né? Então são garrafas de água colocadas atravessando o teto do local interno e ela pode chegar a ter uma eficiência de uma lâmpada de 40 a 60 watts, que já é superior a algumas lâmpadas que a gente compra no mercado aí. Sobre as vantagens da iluminação com a luz natural, a gente pode citar algumas aqui: a redução da iluminação artificial, né, diminui as faturas da eletricidade, é uma utilização muito mais inteligente, né, da luz solar, a redução da emissão de gases poluentes libertados no processo de produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis. Então ela também propicia um maior conforto visual, né, deixa que o ambiente interno evite a fadiga, né, com ambientes escuros, e auxilia na produção de vitamina D, né. Então qual a real importância da luz na produção vegetal e animal, né? Para nós é muito claro, ela é essencial para a gente produzir os vegetais e também para a manutenção dos animais, mas a gente explora pouco isso, né, a eficiência dessa luz solar. Então, alguns parâmetros da luz para a produção vegetal e animal são a intensidade de luz, que pode ser dita como a densidade de fluxo fotônico fotossintético, a qualidade da luz, que são os comprimentos de onda, e a duração do período de luz, que é o fotoperíodo. Então, sobre a intensidade da luz, estima-se que em média 2.000 micromol por metro quadrado por segundo incide no dossel em um dia ensolarado, né, numa vegetação, aí, num campo. Porém, as plantas ela têm um ponto de saturação luminosa, que varia de espécie para espécie e do estágio fenológico que ela se encontra. Então, de forma geral, esse ponto de saturação é entre 500 e 1.000 micromol. Então, a gente pode observar que a incidência de luz solar nos campos aí muitas vezes é maior do que a planta precisa, né? Isso até pode causar alguns malefícios para essas plantas. Agora, a qualidade da luz, que tem a ver com o comprimento de onda, ela é muito interligada com essa intensidade da radiação, porque dependendo do comprimento de onda, ela vai gerar uma intensidade de radiação maior, né? As plantas só utilizam a radiação solar que possui comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros, sendo que a faixa mais absorvida é entre 430 e 660. Então, faixas de comprimentos de onda que estão fora disso são inutilizadas pela planta. E isso causa que ela utiliza apenas 5% da energia solar incidente para converter em carboidratos. Então, o último desses três parâmetros aí é a duração do período de luz, que é o fotoperíodo, a exposição contínua à luz, que varia de região para região, né? Conforme a região está mais próxima do Equador, da latitude zero, mais o fotoperíodo se aproxima de 12 horas no inverno e no verão. E quanto mais a gente se afasta da zona do Equador, mais essa diferença tende a ser entre o verão e o inverno, né? Então, esse é um fato que tem que ser muito observado para diversas plantas, né, que possuem, por exemplo, a indução floral. Plantas de dia curto precisam de uma intensidade luminosa e um fotoperíodo menor. Precisa diminuir esse fotoperíodo para ela induzir a floração, né? Então, e daí plantas de dia longo é ao contrário, né? E daí outro caso é a bulbificação do alho e da cebola, né, que eles necessitam também desse cuidado com o fotoperíodo para produzir de uma maneira adequada. Então, muito ligado com a intensidade luminosa e a radiação solar, está a utilização das estufas, né, porque elas podem propiciar um ambiente bem melhor para as plantas do que simplesmente colocá-las no campo naturalmente. Então, as estufas permitem controlar ao menos uma condição climática, né, sendo que uma das mais estudadas é a luz solar. As telas elas têm a função de reduzir a intensidade luminosa aí, que atinge as plantas e também a temperatura do ambiente, né? Podem ter outras funções, como a seletividade dos comprimentos de onda, a fotosseletividade, né, com aquelas telas agronômicas lá que permitem só uma entrada de comprimento de onda, e a proteção contra pragas e doenças, entre outros benefícios aí da estufa, né? Então, as telas elas podem propiciar de 15 a 80% de sombreamento, e isso vai variar muito da cultura que você está cultivando ali na estufa, né? Se for um tomateiro, por exemplo, ela precisa de muita intensidade luminosa, tomateiro, pimentão.
E se for a rúcula, ela já prefere uma intensidade menor, porque senão ela pode ocorrer a fotooxidação e a fotoinibição, né, que prejudica o desenvolvimento dessas plantas. Então, aqui alguns exemplos, né, ao lado esquerdo aqui a gente tem uma estufa de rúcula, e aqui ao lado direito a gente tem uma estufa mais tecnificada aí para pimentão e tomateiro aqui dentro. Então dá para ver que a incidência luminosa é bem maior, né, e precisa ser muito estudada isso para a produção ser efetiva. Bom, para a avicultura, como muitos sabem aí, a luz solar é muito importante, né? Inclusive, como no Brasil a gente tem a maior parte da produção de avicultura em ambientes fechados, né, confinados. Então a gente tem muita utilização da luz artificial dentro desses locais, porque a luz realmente é muito importante para o desenvolvimento deles, né? A luz afeta as relações sociais, o estresse, o canibalismo, a produção e a qualidade dos ovos, a qualidade da carne também, entre vários outros aspectos aí. Então esse pesquisador aqui de 2001, resumindo, né, ele fala que a gente precisa estudar muito mais aí os efeitos da iluminação e como a iluminação é entendida pelas aves, né? Como que elas percebem essa iluminação, porque é diferente dos seres humanos. E esse segundo pesquisador aqui de 99 também, ambos são de 20 anos atrás aí, né, mais 20 anos, e a gente já avançou bastante nesse sentido, eles predisseram isso e realmente caminhou para esse sentido. Que antigamente, esse pesquisador aqui de 99, ele diz que a iluminação antigamente era utilizada entre 23 e 24 horas na agricultura. E isso era justificado porque as aves elas ficavam mais ativas, né, elas comiam mais, ficavam né, acordadas mais tempo, então elas precisavam comer mais. Só que com o tempo e o melhoramento genético, esse aumento de peso ele foi injustificado, porque as aves continuavam comendo naturalmente, né, ganhando peso tudo, mas esse excesso de peso acaba trazendo mais prejuízos do que benefícios. Então quebrava os ossos, né, das pernas desses animais por causa do excesso de peso em cima deles. A carne de frango que a gente tem hoje é muito maior do que a carne de 20 anos atrás, né? Então não foi pensado nesse sentido e continuou utilizando a mesma tecnologia e acabou gerando vários outros problemas aí de saúde, na prole e tudo mais, né? Então, a intensidade luminosa, a distribuição, a cor e a duração da luz afetam o desempenho e o bem-estar do lote. O posicionamento adequado das fontes de luz e sua distribuição estimulam as aves a procurar alimento, água e calor durante a fase de recria. Durante a fase de crescimento, a iluminação pode ser útil para moderar o ganho de peso e otimizar a eficiência da produção e a saúde do lote. Atualmente, o melhor desempenho e bem-estar do lote estão relacionados com a lógica de que o aumento das horas de sono diminui o estresse e melhora a resposta imunológica. Então, aqui já está um pensamento bem diferente do que era utilizado antigamente, né? Esse é um pensamento mais visado ao bem-estar animal e isso aumentando a qualidade da produção dele. Então, as aves expostas a comprimentos de ondas curtos apresentam melhor ganho de peso e eficiência alimentar. Além disso, nós temos também que as ondas de comprimento mais curto, que são as azuis e verdes, elas deixam as aves mais calmas do que em relação à luz branca e vermelha. Então, isso pode ser utilizado também para buscar as aves, né, para resgatar elas, pegar e manejar elas, que você utilizando essas ondas de comprimento mais curto, elas não enxergam muito bem, elas ficam mais calmas e é muito mais fácil de manejar, né? Então, aqui eu trouxe esse exemplo, a imagem está com uma qualidade não muito boa, mas aqui embaixo, né, a gente tem ó, o lote aí de frangos, confinado, né, utilizando uma luz artificial aqui de comprimentos curtos, né, que é essa onda que é azul, né. Então aqui a gente pode já fazer um link com o que a gente falou lá da luz natural, né. Por que utilizar essa luz artificial aqui que demanda energia elétrica, se a gente pode colocar um sistema aqui para iluminação natural, né. Colocar uma tela aí para passar comprimentos de ondas mais curtos, então a gente pensa pouco nesse sentido aí mais sustentável, né, e acaba fazendo o que é mais prático e nem sempre é mais eficiente. Bom, pessoal, então até agora a gente falou aí bastante sobre o aproveitamento da luz natural em ambientes internos, né? E pouco fala do aproveitamento da luz no agroecossistema, né? A gente tem alguns estudos aí com espaçamento, densidade de plantas, né? Que permite uma pior ou melhor entrada de luz. Mas a gente precisa avançar muito mais nesse sentido. Um exemplo aqui é o avanço tecnológico que foi bem difundido nas últimas décadas aí, o sistema de plantio direto, né? Propiciava um lugar bem mais benéfico aí para as plantas sobreviverem, né? Você cuidar da biologia do solo também. Uma opinião minha particular, que eu acho que o próximo avanço sustentável aí da agricultura em larga escala vai ser nesse consorciamento de culturas. Além desse plantio direto, né, que dão diversas vantagens, né, o consorciamento de culturas dá uma série de vantagens e ele depende apenas de um planejamento e um manejo adequado. Então a ideia é utilizar plantas em simbiose, né, sendo elas física, que seja essa parte espacial, ou química, que é a parte alopática, né, que pode ser positiva ou negativa entre uma planta e outra. E esse benefício mútuo tem sido muito relatado desde antigamente, mas está pouco comprovado cientificamente e está avançando cada vez mais agora. E um exemplo desses sistemas é o sistema agroflorestal, em que plantas anuais, de lavoura ou de pastagem são consorciadas com as plantas arbóreas, a fim de melhorar a qualidade de resiliência do sistema, aumentar a capacidade fotoenergética do sistema, que eu vou comentar no próximo slide, entre diversas outras vantagens. Então, a ideia de um sistema agroflorestal é ele copiar uma floresta nativa, uma floresta natural, né? Porque essa floresta ela teve milhões de anos de adaptação naquele ambiente natural dela, e esses milhões de anos propiciaram a floresta ter o melhor aproveitamento de biomassa, ou seja, o melhor aproveitamento fotossintético. Então, o que foi observado nessas florestas, né? Elas têm estratos diferentes, ou seja, tem o estrato emergente aqui, que são plantas que ficam da céu acima dos outros, né? Tem o estrato alto, o estrato médio, o estrato baixo, até chegar no estrato rasteiro. E esses estratos eles têm que estar obedecendo uma porcentagem da área que eles ocupam. Ou seja, a área que, considerando 100%, o estrato emergente ele deve estar ocupando 20%, o estrato alto 40%, até chegar no rasteiro que tem que estar 100%, né? O solo tem que estar sempre coberto. Então, essa conformação da floresta permite que a luz entre na floresta e tenha a melhor eficiência fotoenergética possível. E algumas considerações finais. A luz solar tem sido muito estudada e difundida para a conversão de energia elétrica,
o que é muito interessante, pois é uma das fontes de energia mais abundantes e sustentáveis que temos no planeta, né? Porém, com os conhecimentos e observações que temos da luz solar atualmente, a gente pode dizer que não exploramos da forma mais inteligente, porque a gente pode utilizar ela de uma forma muito mais natural, sem que haja desperdício ou impacto ambiental envolvido, né? Então, temos que pensar muito mais nesse sentido aí de utilizar a luz solar de uma forma mais natural. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até mais.